Insegurança, angústia e trabalho. Que ligação tem nisso com tudo? Com trabalho, com vida, com... O que tem a ver? O que tem por trás disso tudo? Tá, posso estar inseguro, posso estar angustiado, mas trabalho? Que associação é essa? Como isso acontece? Eu vou te explicar, visionários, o que pode estar acontecendo e o que tem por trás disso tudo. Funciona assim, vamos bater um papo hoje sobre isso, tá? Pra gente poder entender e a partir daí a gente começar a trilhar um caminho mais seguro, mais estratégico, se é que eu posso dizer assim. Porque viver inseguro, angustiado no ambiente de trabalho tem um peso significativo. É claro que talvez a gente esteja um pouco acostumado com algumas coisas que acontecem, mas pesa muito. Eu lembro que teve uma vez, eu estava num parque gigante. Era muito grande. Eu não conhecia o parque inteiro. E aí, estava lá fazendo uma caminhada. Andei, mas sabe assim, quando você vai pensando na vida, divagando e tal. E, cara, eu andei tanto, que chegou um momento que me deu uma certa angústia, assim, porque eu não sabia onde eu estava ali. E, lógico, parque muito grande, no meio do mato, a gente fica um pouco cismado, né? A gente vê de tudo hoje em dia. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Será que eu volto? Nitidamente, existe uma volta que você dava, assim, mas não tinha ninguém ali. E era uma subidinha e tal. Aqui em São Paulo mesmo. Era uma subidinha, você ia. Só que, cara, eu olhava para os lados e aí depois que eu me dei conta de um tempo que eu tava ali sozinha. Que não tava ninguém ali comigo. E aí eu falei, nossa, será que eu ando mais um pouco? Não vou, o que eu faço aqui? Aí continuei e tal, mas, cara, você sente, né, no corpo, assim, aquela emoção, aquela, né, um pouco de medo, uma angústia, assim, você fica, e aí, vou? Não vou? Tá, e se acontece alguma coisa? E se eu não sei voltar daqui? Ou, e se eu avanço, cara? E aí, dou de cara aí com um louco, maluco. Só que tinha uma voz de mim que falava assim, ó, vai, pode ir sem medo. Aí eu falei, caramba, o que eu escuto, né? Minha razão? Ou isso que tá, algo que tá dizendo aqui, vai ou não vai, vai ou não vai? Aquela angústia horrível e tal. Cara, eu dei uma respirada assim, olhei mais uma vez pra trás, falei, eu vou. Fui devagar, tateando assim o chão. Aí fiquei pensando, né? Eu vou até mais um pouco ali, tipo uns 400 metros, assim. Se eu ver que tá muito esquisito, aí eu volto. Mas aí fui indo. Aí, na hora que eu virei, assim, uma curva, que eu vi uma caminhada, assim, bonita, cara, aí eu pude ver mais com amplitude todo o espaço que eu ia passar e que automaticamente iria me dar para o outro lado. E assim, só que naquele milésimo de segundo, assim, eu fiquei olhando tudo aquilo, que era tão lindo, o espaço. Não tinha nada, assim, sabe? Era mato, mas era o corte, era a cor, era, meu, lindo. E aí naquele milésimo de segundo eu fiquei pensando, eu falei, cara... Aí eu fiz uma brincadeira que eu sempre faço, uma analogia, né? Que eu falo, caramba, existe vida após a morte. Ou seja, segundos, minutos atrás eu estava extremamente com medo, extremamente angustiado, porque eu não sabia o que ia encontrar aqui. É claro que a gente ouve falar muitas coisas e acaba ficando com medo de avançar, porque você não sabe o que está ali, você não sabe quem está, né, querendo ali a espreita, enfim. E aí, na hora que eu decidi vencer aquilo, que era maior do que eu, porque, na verdade, eu fiquei pensando, foi muitos minutos ali pensando. E sentindo aquelas emoções. Louco, né? Falei, não, eu vou.
E na hora que eu olhei toda aquela imensidão, na hora que eu olhei toda aquela beleza, eu falei, caraca, meu, que coisa, né? E se eu não tivesse vindo até aqui? Eu tô contando essa história para uma analogia do que é quando nós estamos muitas vezes dentro do ambiente de trabalho e vivendo uma insegurança. É exatamente assim que a gente se vê muitas vezes, em uma insegurança. É uma angústia. E no fundo, o que tem por trás de tudo isso é medo. Quando nós estamos inseguros, angustiados no ambiente de trabalho, isso significa que nós estamos querendo tomar algumas decisões e não conseguimos. Isso também pode significar que existe alguma coisa ali dentro que não está batendo, que não está legal e que isso está te deixando altamente apreensivo. Algo com alguém diretamente ou talvez não é com alguém diretamente, porque acontece. Às vezes a gente nem é com a gente, mas às vezes é uma demissão que está rolando, alguma coisa que estão dizendo, as pessoas estão falando que tá para ter alguma coisa, tá para acontecer alguma coisa, e a gente fica assim um pouquinho, putz, mas será que vou ser demitido? O que será que vai acontecer aqui hoje? Putz, e agora? Você vai trabalhar com aquela angústia do tipo, será que eu vou ter meu emprego no dia seguinte? Isso são coisas assim que às vezes você não sabe o que está acontecendo, mas o ambiente em si, ele inspira uma certa insegurança. De repente é uma empresa que tem muito turnover, né? Ou seja, tem muita rotatividade de pessoas, ninguém para ali, toda hora está mudando alguém. E aí você na empresa ouvindo tudo aquilo, e quanto mais você ouve aquilo, e quanto mais as pessoas vão falando, mais você vai ficando angustiado. Então são situações que às vezes a gente não tem assim não tem um corpo assim do porquê você tá, mas você tem um diagnóstico rápido ali, né? Você já pensa assim, ah não, isso aqui tudo só tá acontecendo porque, sei lá, essa mudança toda, amanhã pode ser que alguma coisa aconteça pro meu lado também, e, sei lá, vai que. Então, são situações escuras, né? É igual eu tava ali no parque, quer dizer, o que tá acontecendo? Não tava acontecendo nada, mas, por um lado, eu sei que existem situações como essa que podem acontecer e que eu tô ali no meio do mato totalmente sugestivo alguma coisa acontecer, né? De repente eu tô suscetível, aliás, né, a uma situação de perigo, assim, porque, lógico, que a gente já ouviu falar algumas coisas. Ali não tinha ninguém falando nada para mim diretamente. Que é o que às vezes acontece no ambiente de trabalho, diferente, né? Você tá lá, alguém tá te dizendo o histórico daquela empresa, alguma coisa que rolou lá dentro. Agora, quando você tá no lugar que nem eu tava, assim, o meu histórico eram as informações anteriores. Não às vezes até mesmo do lugar, mas de uma situação de parque, de lugares abandonados, enfim. Então você fica angustiado, porque você tem ali uma informação que o seu cérebro registrou e que ao viver uma situação ali semelhante, você fica assim um pouco tenso. E foi exatamente o que aconteceu. Enfim, aí tem um outro ponto dentro da empresa que são os conflitos, as dificuldades que a gente tem com pessoas. Porque tem, principalmente quando a gente se sente vulnerável ou até mesmo sob a gestão de uma pessoa ou debaixo do guarda-chuva de uma pessoa que às vezes ela não precisa ser diretamente só chefe, mas às vezes é alguém muito influente. Porque tem essa também, tem colegas nossos muito influentes e que tem um peso dentro da empresa, às vezes tem mais peso até do que o próprio líder, do que próprias pessoas com cargo hierarquicamente falando maior do que você. Então tem essas pessoas, né, que são nossos colegas, assim, que você fala, cara, mas essa pessoa tem um poder ali que se ela abrir a boca, o dono até manda medos embora, mais até do que alguns chefes. Então, e se você tiver, por exemplo, um desconforto com essas pessoas, se você não está bem com essa pessoa, você sabe que a qualquer momento alguma merda pode acontecer, né? Você fala, putz, e agora? Como é que eu resolvo isso? Como é que eu faço isso daí acontecer? Como é que eu me viro? Então, são situações
que nos deixam desconfortáveis. Esses desconfortos, eles causam insegurança. Porque, na verdade, você não sabe muito bem o que está acontecendo. Você não está dominando aquele espaço ali. Então, tem várias coisas rolando no meio dos bastidores ali que você fala, cara, eu estou inseguro. Ou tem uma pessoa que não gosta de mim aqui. Eu tenho certeza que essa pessoa ela faz de tudo para me prejudicar. Ou, na primeira oportunidade que ela tiver, ela vai me prejudicar. Então, você acaba, num dado momento, tentando ali se interagir com as pessoas, tentar estar próximo, mas nem sempre você consegue. Então, você fica naquele ambiente angustiante, aquele ambiente que te dá medo. Agora, por que isso acontece? Existem alguns caminhos que a gente, às vezes, não tem ele com clareza na cabeça. Eles não são tão conscientes assim, mas eles existem, eles são reais e eles podem estar batendo na sua porta. Ainda que eu fale, como vou falar, quais são, talvez você do outro lado vai falar assim, não, Patrícia, mas isso é óbvio, isso é... Não, isso acontece, é natural e sim, ok, é óbvio isso que você está falando. Só que é óbvio até que ponto? Porque o que seria uma coisa óbvia seria algo que eu soubesse, reconhecesse e criasse uma estratégia para isso. Olha só. Mas se eu sei, como a história do parque, eu tô lá, eu sei que a qualquer momento aquilo pode acontecer, mas cara, aquilo não tá acontecendo. Não tem ninguém ali. Também não estou avistando ninguém na frente, mas como eu tenho a informação, eu acho que isso pode acontecer. Tá, mas eu não tenho ainda uma clareza. Agora, se eu estivesse vendo uma pessoa, e ainda assim não tenho certeza, porque ela pode ser uma pessoa como eu ali, andando, passeando e tá tudo bem. Deu para entender? Então, como é que a gente constrói isso? Primeiro, antes de eu falar essas situações que nos tiram o sono, que podem aumentar as angústias, que podem aumentar a insegurança, o medo dentro do ambiente de trabalho, no sentido de a gente não conseguir tomar uma decisão. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo em uma mentorada. Eu tinha uma mentorada que ela estava vivendo assim um verdadeiro inferno, mas a palavra era inferno dentro do ambiente de trabalho. Ela era odiada por uma meia dúzia e era adorada por uma outra meia dúzia. Existia ali uma metade. Que, tipo, uns gostavam muito e outros não gostavam quase nada. E esses que não gostavam de quase nada sempre era o quê? Para ela uma ameaça. Só que mais do que uma ameaça, às vezes as pessoas elas não são uma ameaça, às vezes elas são uma pedra mesmo, um sapato. Enche o saco. E às vezes só o fato de você estar perto da pessoa dessa, só o fato de você estar convivendo, respirando o mesmo ar, já é complicado. Porque as pessoas, elas parecem que sentem o cheiro, a energia, e aí elas te pressionam cada vez mais sobre aquilo que você realmente está vivendo. E aí fica uma angústia ainda muito maior. Você se sente angustiado, encurralado, preso. E aí, no processo de mentoria, ela toda semana, ela vinha contando as histórias. Patrícia, tá acontecendo várias coisas. Você já conversou com o dono da empresa? Já, não adianta nada, o cara não faz nada. Ele não se coloca na posição, ele simplesmente faz vista grossa. As coisas lá não acontecem, ele sabe do que está acontecendo. E simplesmente um dia, de tanto me ouvir falar, ele virou para mim, tentando calar minha boca e disse assim, dribla isso aí, você vai tirar de letra, fica tranquila, para de chorar, você tá de mimimi. E ela saiu de lá, nesse dia ela me ligou chorando muito. Ela falou, Patrícia, não é possível, não é possível. Aí, eu antecipei a sessão com ela, e a gente conversou bastante, eu fiz a seguinte pergunta. O que você faria se saísse de lá? Ela, ai, Patrícia, nem penso nisso, cara. Eu falei, não, peraí. Você tá vivendo um inferno, você tá reclamando de lá todos os dias. Segundo você, dentro do que você me relata, a sua vida lá não é fácil.
e você simplesmente já não dorme mais. E detalhe, ela já estava tomando Rivotril, ou seja, ela já estava entrando no medicamento. E mesmo assim, ela ainda não soube me responder o que ela faria saindo de lá. Muito bem. E aí eu perguntei de novo, vamos mudar a regra do jogo. O que te faz ficar lá dentro? Vamos pensar aqui nos ganhos que essa empresa tem. O que te faz ficar lá dentro? Aí ela foi listando junto comigo. De certa forma, aí ela foi pegando, foi tentando procurar na memória, tateando o lugar, o que tinha de bom. Cara, eu gosto da empresa. O problema são as pessoas. Tudo bem. Mas a empresa ou as empresas, elas são formadas de pessoas. Logo, se o ambiente da empresa está irrespirável, significa que as pessoas lá dentro são provavelmente tóxicas. Isso está te fazendo mal, você está tomando remédio para suportar as pessoas lá dentro. Porque é assim, visionários, que acontece. Nós tomamos medicamento para suportar muitas vezes o outro. A dor que o outro nos causa. E é assim que é. Muito bem. E aí a gente continuou conversando. Ela pegou e falou, ai Patrícia, eu tô de saco cheio, eu de verdade não aguento mais. Tudo bem, eu sei que você já não aguenta mais, que você tá de saco cheio, mas não foi essa a pergunta que eu fiz. Eu te fiz a seguinte pergunta. Por que você ainda está lá? Patrícia, na verdade, assim, eu tenho... Então, você sabe, né? Eu tô com a minha mãe com problema e eu preciso ajudar. E casei recentemente, as coisas estão, né? Estão caminhando, estão andando. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Porque aí, nesse momento, você precisa investigar um pouquinho para saber, na verdade, o quanto dói nessa pessoa algumas situações e, obviamente, para você poder ajudá-la, dando a ela uma direção e fazendo com que dentro daquele mundo dela ela consiga expandir, que ela consiga andar. Então faz parte. Muito bem. Aí ela foi falando, falou, olha, tá complicado. Eu sei que eu preciso me planejar mesmo para sair. Aí eu fiz a seguinte pergunta. Me diz uma coisa, onde você mora? Você mora com a sua mãe? Não. Casei agora recentemente. Ok. A sua mãe paga aluguel? Não, minha mãe não paga aluguel. Ok. Você e seu marido, vocês estão pagando aluguel? Como é que tá? Ela falou, não, a gente não tá pagando aluguel, a gente conseguiu um espacinho nosso e tal. Muito bem, legal. Prestações altas e tal. Eu falei, não, tá suave, tá dando pra pagar, nada absurdo. Muito bem. Então, do que você tem medo? Aí ela parou alguns minutos assim, na tela, né, que eu tava fazendo call, e ela virou pra mim e parou. Ela ficou assim uns minutos, pensando. Sei lá, ninguém quer ficar desempregado. Sim, ninguém quer ficar desempregado, não é agradável para ninguém. E nem eu quero que você fique desempregado. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você. Quanto tempo você tem lá? Já vou fazer 2 anos lá. Tudo bem. Você está como hoje? Em que situação emocional você se encontra? E ela foi listando. Tá. E antes, quando você entrou, como você entrou lá? Não, eu entrei super bem. Tinha saído de uma empresa complicada, mas estava tudo certo, as coisas estavam andando. Ótimo. Ok. E o que te impede de tomar algumas decisões no sentido de se organizar para poder sair ou fazer parte da solução? De repente, parar de falar o que precisa mudar e, a partir daí, criar junto com o empresário uma estratégia para melhorar as situações lá dentro. E ela foi falando, não, Patrícia, não dá, realmente não dá, lá é impossível, lá não dá, lá não dá. E ela foi listando. Muito bem. Então, ok, vamos pensar o seguinte. Hoje, se você não estivesse mais lá, se acontecesse alguma coisa, a empresa te mandasse embora, qual seria o medo inicial, assim? Já que você não paga aluguel, já que você não tem dívidas absurdas, tem algumas são renegociáveis? São renegociáveis, ótimo. Então, o que dá para fazer? O que você acredita que realmente te tiraria o sono? O que me tiraria o sono era ficar em casa,
dependendo do marido. Então, o seu medo é depender das pessoas. O seu medo é acreditar que, de repente, você possa não achar alguma coisa, ou que você não esteja à altura. E assim a gente foi trabalhando isso na Ascensão. E nós conseguimos chegar nesse denominador comum. O medo não é somente o de perder o emprego. Existem vários medos por trás disso. É claro que no primeiro momento a gente pensa o seguinte, peraí, eu não quero ficar desempregado. Então você vai tateando em algumas situações desconfortáveis, mas percebe que você ainda não tem a clareza do que de fato te faz perder ali o emprego, o medo, a angústia que causa. Porque nós temos aqui, por que a gente entra em colapso, por que a gente entra num estresse muito grande? Porque a gente acumula muitas informações na nossa cabeça. Primeiro é o viver dentro de uma empresa que tem muita coisa acontecendo, que eu estou sofrendo de repente assédio moral, bullying, que eu estou sendo coagido, que eu não tenho voz, que as coisas não acontecem comigo, que é uma angústia, eu estou sendo assim pressionada, eu sinto e às vezes até vivo isso na totalidade, quer dizer, eu acabo não tendo corpo para avançar, para seguir. Sei que poderia mais, mas eu não me sinto evoluindo, eu não me sinto andando, eu não me sinto, sabe, a coisa não está andando. Eu brinco, eu ando, eu me divirto, mas existe alguma coisa que parece que travou. Aí você soma isso com mais as angústias e os medos que você começa a pensar caso você não esteja ali. Porque o seu cérebro ele vai começando a fazer trilhas. Por exemplo, tá, se eu sair daqui amanhã, o que eu faço? E aí? E quais são essas trilhas? Eu trouxe algumas entre várias. Então, uma delas, eu tenho medo de perder o emprego. Cara, isso significa o seguinte, se eu ficar desempregado, como é que eu faço? Eu não vou conseguir me recolocar no mercado. Não vai dar. Então, percebe, olha, ó, vamos lá. Por que a gente entra num estresse, num colapso? Você já tem os seus problemas internos lá dentro. Você já tem as suas dificuldades com determinadas pessoas que te fazem sentir isso que você está sentindo. Te deixa um ambiente, e algumas pessoas te deixa totalmente insegura. Aí, quando você pensa em sair, aí você olha lá para fora, ou seja, olha para sua vida, fora daquele ambiente. Ou seja, um outro estresse, um outro problema. Aí você soma, né? E haja cortisol, porque você está numa pilha de tensão. Isso gera uma ansiedade. Isso, inclusive, tira o apetite ou deixa a gente engordar demais. Causa várias coisas. Mas tudo bem, porque o vídeo não é sobre isso, mas eu posso trazer os temas. Agora, o medo de perder o emprego, ele aprisiona. Que é igual o caso do parque. Meu Deus, o que vai acontecer? Eu entro numa erupção ali emocional, de tensão, que eu não sei se eu sigo, que eu não sei se eu fico. Aí você começa a pensar um pouco mais, tá? Ou senão você encontra um colega, vai conversar, tá, mas e aí, meu? Por que você não sai de lá? Cara, talvez você não diga, eu tenho medo de perder o emprego, mas eu tenho medo de não conseguir recolocação no mercado. Eu tenho medo de ficar desempregado. E eu desempregado, tem pessoas que dependem de mim. O filho depende de mim, minha mãe depende de mim, meu pai depende de mim. Eu moro sozinha, eu tenho minhas coisas para pagar. E se amanhã eu vier o dinheiro do aluguel? Ou, eu já vi casos assim, e se o dinheiro acabar? A pessoa tem dinheiro, de repente, para ficar até 6 meses. Mas ela não quer mexer naquelas economias, então ela nem pensa na possibilidade. E mesmo com dinheiro, e às vezes mesmo até não pagando aluguel, ou às vezes pagando aluguel, mas com dinheiro, e às vezes morando sozinha, ou até mesmo morando com alguém que está dizendo para a pessoa, cara, sai de lá, tá tudo bem, a gente vai aguentar junto as pontas. Não dá, não posso, mas por que isso acontece? Muitas vezes acontece porque nós não queremos ficar na mão de ninguém.
Porque a gente não quer, talvez, até perder o status, porque tem um outro medo por trás disso. Qual? O medo, de repente, de eu não conseguir manter o mesmo padrão que eu tenho. E por que isso acontece? Muitas vezes, não são todas, porque não existe verdades absolutas e nada é uma coisa só. Mas eu já vi, a maioria dos casos é porque não quer voltar ao padrão anterior, não é que porque quer perder o padrão atual. Mas é que não quer perder o padrão anterior. E quando as coisas estão indo bem ali, ela pode até não estar indo bem no trabalho, as coisas podem estar um embrólio lá dentro, tudo está virando um inferno, vou trabalhando do jeito que dá, vou fazendo o que der aqui, o que der ali, vou tateando, vou toreando, mas eu não quero voltar àquele padrão. Só que esse eu não quero voltar no padrão que eu estava antes, não é tão consciente assim. Os medos, as angústias, as inseguranças, elas vão tomando conta, mas a gente não dá uma clareza, a gente não dá um endereço para ela exatamente aquilo. Às vezes também é porque, sei lá, eu não terminei a escolaridade, ou não consegui concluir a faculdade, ou fiz muito tempo uma faculdade e eu não me preparei para o mercado, não estou tão preparada assim, ou fez uma faculdade, estudou, fez cursos, especializações, mas não se sente preparado para o mercado. Putz, Patrícia, fui numa empresa e eu fiz uma entrevista lá e, nossa senhora, um outro mundo, a galera está muito mais avançada do que a empresa que eu estou. Isso é um outro ponto. Porque lá é mais avançado, não significa que você não possa aprender. E isso eu já vi muita gente travar com isso. Então, nós vamos colocando medo por cima do medo, por cima do medo, por cima do medo, e aí a gente fica igual eu fiquei ali no parque durante um bom tempo, decidindo se eu ia ou não. Então, visionários, a régua final é a seguinte. Lista quais são esses medos. Você precisa dar clareza para os seus medos, para as suas angústias, para as inseguranças, que na verdade não são suas, você não comprou. Você está passando por um momento de angústia, você está passando por um processo de insegurança. Isso está te causando determinados medos que muitas vezes, provavelmente, você deve sentir até isso tudo no corpo físico. E você precisa dar clareza para cada um deles. É importante você entender os seus reais medos. O que mais te tira o sono? Pensa assim, ó, se você não tiver nessa empresa, o que vai acontecer? Você entende que é mais do que uma pergunta, do que te impede de sair? Eu estou te dando o caminho das pedras de como você constrói a sua própria resposta. Para que você realmente entenda que você tem uma força. E que cada vez que você for buscar, ou seja, o passo para seguir nesse parque, porque você não sabe o que tem adiante, você vai colocando objeções. E essas objeções, na verdade, ela não está lá fora, ela está aí, inserida no seu medo. Então a gente acaba se limitando, porque a gente não quer se lançar justamente por uma única coisa na régua final. Eu não sei o que vai acontecer. E aí você deixa de fazer as coisas acontecerem por esse medo. E você trava. E as coisas elas não avançam. As coisas elas não acontecem no tempo que precisaria acontecer. Por quê? Porque você precisa se munir de segurança, confiar mais em você, se planejar melhor. Por quê? E por que muitas pessoas ficam anos e anos e anos e anos e anos tateando na mesma coisa, vivendo as mesmas aflições, vivendo as mesmas angústias, hora para, hora vem, efeito W, né? Hora vai, hora vem, hora vai, hora vem. Por quê? Porque não tem a clareza de fato do porquê tem medo. Qual é a diferença, Patrícia? A diferença é que quando você dá clareza para as suas inseguranças, para os medos que você está vivendo naquele momento, para as angústias, porque na verdade elas não são suas, mas por esse processo todo que você está passando, quando você enxerga isso cara a cara, fica muito mais fácil de você tomar decisões.
Percebe que tem casos que as pessoas falam assim, o companheiro, às vezes, o amigo, ou até mesmo a mãe, ou com pessoas que estão do seu lado, cara, toma uma decisão, eu tô junto com você, tô com você aqui, mas não quer tomar uma decisão, não paga aluguel, mas quer tomar uma decisão. Ora, para outros é porque precisa pagar aluguel, para outros é porque mora sozinho, para outros é porque não quer depender de ninguém, mas na régua final, nem sempre há uma clareza e não significa que é porque você respondeu, porque tem medo de ficar sozinho, porque tem medo de não pagar aluguel, que significa ainda que seja isso. Pode ser que por trás disso tenha outras coisas que talvez seja desconhecido até para você mesmo. Deu para entender? Por isso que o seu medo e a sua angústia, elas aumentam, porque aquilo que você está vendo talvez não seja aquilo, porque tem alguém te ajudando, dando uma solução provável, mas é que para você ainda é muito difícil. Tá certo? Então, visionários, caminho em frente. Pensa assim, ó, é sempre em frente, de enfrentar, de seguir em frente. Deu para entender? Dando sentido a tudo que você sente, que não no primeiro momento, mas você precisa conversar com você. Você precisa ter mais intimidade com as coisas que você sente. Você não tem que ter somente intimidade com a sua segurança, com a sua fortaleza. Você precisa ter intimidade com a sua angústia inicial, nesse momento que você está vivendo. Você precisa ter intimidade com a sua insegurança, entender por que você está passando por esse momento agora. Fez sentido? Então, curta, compartilhe. Não esqueça de ativar o sininho, notificação, porque tem muitos vídeos rolando aí e toda terça-feira eu tô fazendo live, que agora eu tô com aulas. Você já seguiu? Olha lá, dá uma olhada, eu vou deixar aqui na descrição para você ver. Isso pode te ajudar muito na caminhada, tá certo? Um forte abraço, tamo junto, não se esqueça de comentar, curtir e compartilhar. Até!